Agora sim. Vou colocar aqui pra gente, capítulo 8. Jó, capítulo 8. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus e Ele os castigou como mereciam. Agora, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência, eles dirão isto. Será que a tábua pode crescer fora do brejo ou o junco viver sem água? Verdes ainda, e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol, que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas, mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. O curso tem duração de 10 semestres e é ofertado na modalidade presencial, de acordo com a Bom dia, irmãs. Bom dia. Bom dia, irmã Helena, paz. Irmãos, em Jó 8, o amigo de Jó, Bildade, acusa Jó de impugnar a justiça de Deus, afirmando que as calamidades que estão acontecendo com Jó são consequências de seu pecado. É o arrependimento. Neste capítulo,
Ele apresenta sua defesa da justiça de Deus e oferece algumas provas da justiça divina através de ilustrações da natureza. No entanto, sua abordagem acaba sendo bastante insensível em relação aos sofrimentos de Jó, o que só aumenta a frustração dele em relação à aparente injustiça divina. No versículo 1 e 2, ele acusa Jó de falar palavras vazias e sem sentido. Ele afirma que Jó fala como um vento forte e abundante, que é destrutivo e pode ser comparado ao vento que matou seus filhos. É interessante observar que ele começa sua defesa da justiça de Deus atacando a linguagem de Jó. Ele afirma que as palavras de Jó são vazias e sem sentidos, e que ele está falando coisas que não fazem sentido. Ele argumenta que o sofrimento de Jó é porque ele pecou contra Deus. Ele afirma que a punição que Jó está sofrendo é justa e merecida. No entanto, essa abordagem que ele faz é insensível e ignora a complexidade da vida. A Bíblia ensina que o sofrimento pode ter várias causas, incluindo o pecado, mas também pode ter resultado de uma variedade de outras circunstâncias. Versículo 3 e 4, ele continua a argumentar que o sofrimento de Jó é resultado do pecado e que ele está sendo punido por Deus. Ele alega que Jó está acusando Deus de ser injusto e perverter a justiça, o que é uma blasfêmia. No entanto, fazendo uma suposição injusta ao afirmar que Jó está questionando a justiça de Deus. Jó está, na verdade, questionando a aparente justiça divina em sua vida e não a justiça em si. Ele está tentando entender por que Deus permitiu que ele sofresse tanto, apesar da sua vida justa e piedosa. O versículo 5 a 7, ele oferece conselhos a Jó, afirmando que se ele se arrepender de seus pecados e buscar a graça de Deus, ele será restaurado e abençoado novamente. Ou seja, ele falha em entender a complexidade do sofrimento humano e em reconhecer a graça de Deus. O arrependimento e a busca por Deus são importantes, mas não garantem a restauração ou a ausência de sofrimento. O versículo 8 a 10, ele tenta reforçar seus argumentos sobre a justiça de Deus ao citar a sabedoria dos antigos. Ele afirma que a sabedoria dos nossos ancestrais é uma fonte confiável de conhecimento e que os mortos concordariam com a ideia de que o sofrimento é resultado do pecado. Bildad falha, nessa abordagem ele falha porque a sabedoria dos antigos não é infalível. A Bíblia ensina que toda a sabedoria deve ser examinada à luz da palavra de Deus. Além disso, a abordagem que ele faz, do versículo 8 a 10, falha em reconhecer que o sofrimento pode ter várias causas, incluindo, várias circunstâncias, incluindo circunstâncias naturais ou a maldade humana. A Bíblia ensina que Deus é um Deus de amor e misericórdia e que ele se preocupa com o sofrimento humano. Devemos buscar conforto e esperança na graça e na misericórdia de Deus.
sabendo que Ele está conosco em nossas lutas e nossas aflições. Ele nunca nos abandona, né? Do versículo 11 ao 19, ele compara os ímpios a plantas que murcham sem água e sugere que a esperança deles é tão frágil quanto uma teia de aranha. No entanto, essa abordagem é problemática porque assume que todo sofrimento é resultado do pecado, o que não é necessariamente verdade, né? A gente sabe que o sofrimento pode ter várias circunstâncias, né? Várias causas, inclusive circunstâncias naturais ou maldade humana. Além disso, a comparação que ele faz não leva em conta a graça e a misericórdia de Deus, que pode oferecer esperança e restauração, mesmo em meio ao sofrimento, né? Devemos, embora a analogia que Bildade faz tenha falhas, podemos aprender com a natureza sobre a futilidade da confiança em coisas temporárias e mundanas. As plantas que dependem apenas de água e das condições climáticas são frágeis e temporárias, assim como as esperanças e confianças que depositamos em bens materiais e no poder humano. Devemos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a esperança e segurança. A Bíblia ensina que Deus é a nossa rocha e salvação, e que podemos confiar nele em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Finalizando no versículo 20 a 22, Bildade oferece um vislumbre de esperança para Jó, afirmando que Deus não rejeita o justo e que, se Jó for inocente, Deus restaurará a sua vida e colocará seus inimigos em vergonha. Essa mensagem de esperança, embora essa mensagem de esperança seja bem-vinda, a abordagem que ele faz é problemática, porque ele assume o tempo inteiro que o sofrimento de Jó é resultado do pecado, o que não é necessariamente verdade. Nós sabemos que o sofrimento pode ter várias causas, né, naturais, ou ser fruto da maldade humana. Além disso, a mensagem de Bildade não leva em conta a graça e a misericórdia de Deus. Podemos aprender que a mensagem de esperança nos lembra que Deus é um Deus de justiça e que ele se preocupa com o bem-estar dos justos. A Bíblia ensina que Deus é um Deus de amor e misericórdia e que se preocupa com o nosso sofrimento e deseja nos abençoar e nos restaurar. Devemos lembrar que a graça e a misericórdia de Deus são nossas únicas esperanças em meio ao sofrimento. Podemos buscar conforto e esperança em Deus, sabendo que Ele está conosco em nossas lutas e aflições. Devemos confiar em sua justiça e em sua fidelidade, lembrando que Ele é capaz de transformar nossas vidas e nos oferecer esperança e restauração em todas as circunstâncias. Essa mensagem 20 a 22 pode ser lembrada de que Deus é um Deus de justiça e que se preocupa com o nosso bem-estar. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas houve um período que realmente eu entendia que as adversidades que vinham no nosso dia a dia era fruto de pecado, sabe? Até que eu participei de um estudo, eu não lembro agora baseado em qual texto. Eu sei que o tema central desse estudo era os propósitos de Deus,
sabe? Falando sobre os propósitos de Deus na nossa vida. E de que muitas das vezes o Senhor usa, inclusive, a diversidade assim no nosso corpo, uma doença, uma dor, alguma coisa nesse sentido, com um propósito, sabe? De muitas das vezes de nos capacitar para algo que Ele quer que realizamos, né? E, inclusive, eu vi um estudo onde o pastor comentando com a gente que quando nós formos orar para alguém que está passando por alguma diversidade assim física, como uma doença, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa ter o cuidado de pedir para Deus estar nos mostrando e mostrando para a pessoa qual a razão, sabe? Qual o motivo daquilo estar acontecendo, porque Deus não permite na nossa vida nada por acaso. Nada, absolutamente nada, né? Como nós vimos, a gente sabe que as coisas não são apenas por pecado, mas Deus, ele em tudo, ele está ele tem algo, né? Tudo é pelo seu propósito, né? Ele tem algo a nos mostrar. Então a gente precisa entender, né? Não culpar a Deus por isso, não achar que é porque a gente está em pecado, mas qual o propósito daquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Porque nada é por acaso, né? Na vida do cristão, de nós que preservamos, né? Que lutamos para estar sempre na presença de Deus com fidelidade e integridade, né? Nada é por acaso, né? O estudo aqui ele traz uma pequena reflexão. Ele diz o seguinte: assim como Bildade assumiu que o sofrimento de Jó era resultado do pecado, muitas vezes também assumimos que as dificuldades que enfrentamos são fruto de nossos próprios erros ou pecados. No entanto, essa perspectiva é limitada e falha em levar em conta a complexidade da vida e as circunstâncias que nos cercam. Além disso, a mensagem de Bildade também nos lembra da importância de buscarmos a sabedoria que vem de Deus, em vez de confiarmos apenas na sabedoria humana ou na tradição dos antigos. Devemos examinar cuidadosamente todas as mensagens e opiniões que ouvimos, avaliando-as à luz da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo. Finalmente, a mensagem de esperança que Bildade oferece a Jó, no finalzinho do capítulo, também nos lembra da bondade e fidelidade de Deus em nossas vidas, mesmo em meio ao sofrimento. Podemos confiar em sua justiça e graça, sabendo que Ele está sempre conosco e nos guiará através de toda e qualquer dificuldade. Que possamos aprender que a mensagem de Bildade em Jó, capítulo 8, buscando a sabedoria de Deus e confiando em sua bondade e fidelidade em todas as circunstâncias da nossa vida. Que possamos encontrar conforto e esperança nele, sabendo que Ele, e só Ele, é capaz de transformar as nossas vidas e nos oferecer restauração e paz. O estudo também apresenta 3 motivos de oração, que são: primeiro, pedir a Deus para nos ajudar a não julgar os outros de forma precipitada ou assumir que o sofrimento é sempre consequência do pecado. Como Bildade, podemos ser tentados a julgar os outros com base em nossas próprias limitações e falta de conhecimento. Em vez disso, devemos pedir a Deus que nos dê discernimento para entender a complexidade da vida e das circunstâncias que nos cercam, e que possamos ter compaixão e empatia pelos outros em suas lutas. Segundo, pedir a Deus por sabedoria e discernimento, especialmente quando estamos diante de circunstâncias difíceis e incertas.
Bildade argumentou que a sabedoria dos antigos deve ser nossa fonte de orientação, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Devemos pedir a Ele para nos guiar e nos orientar, para que possamos tomar decisões sábias e justas em todas as áreas da nossa vida. E por fim, em terceiro, pedir a Deus por conforto e esperança em meio ao sofrimento. Embora Bildade tenha oferecido uma mensagem de esperança a Jó, ele não compreendia completamente a profundidade do sofrimento de Jó. Em vez disso, podemos nos voltar a Deus em oração e buscar conforto e esperança nele, sabendo que Ele é capaz de transformar nossas vidas e oferecer a paz e restauração em todas as circunstâncias. Me permitam finalizar dando um testemunho. Eu comentei com as irmãs de um amigo de infância que faleceu, né, na nossa opinião, precocemente, né, com 55 anos, de câncer. E há 2 anos atrás, irmãs, quando ele foi descoberto, né, o tumor, ele fez um tratamento e esse tratamento ele precisava passar por uma cirurgia. E essa cirurgia, as irmãs já sabem, né, tem conhecimento que tira muita coisa, né, faz uma limpeza de parte de órgãos e tudo aquilo que passa por contaminação, né? E a chance dele sair vivo dessa cirurgia era, assim, nas melhores circunstâncias, 15%. Era algo realmente que só um milagre. Porque é interessante que câncer é algo que, quando você descobre, na maioria das vezes, já está bastante contaminado, né? E ele fez a cirurgia e sobreviveu, né? Deus deu a ele essa bênção. E ouvindo o testemunho do filho, ele comentando que ali ele entendeu que Deus estava dando mais um momento para eles aproveitarem o pai. E esses 2 anos que ele teve de vida a mais, né, a maior, eles curtiram bastante. Então ele estava ali, ele fazendo um agradecimento a Deus por ter permitido que eles vivessem com o pai mais 2 anos, né? Muitas das vezes a gente não entende, né? Mas Deus, ele permite as coisas na vida da gente. Tudo tem propósito, apesar da gente não entender de primeira, né? Às vezes a gente não entende nem depois, mas a gente sabe que Deus está no controle. E isso precisa trazer paz, né, ao nosso coração e tranquilidade. E pedir realmente entendimento, sabedoria, né, para a gente saber quais aprendizados, né, trazer de tudo isso, né? Ontem à noite, lendo esse capítulo e esse estudo, né, um site que tem alguns estudos aqui, eu li alguns de Jó. É interessante como casou, né, esse estudo que as irmãs propuseram fazer nesse mês com a mensagem do mês, né? Muito bom, né? Que Deus abençoe aí o nosso estudo, que possamos aprender a confiar inteiramente no Senhor, a esperar apenas nele, né? A entender que as circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas são sempre propósitos de Deus, não necessariamente por termos pecado ou algo nesse sentido, mas é sempre Deus nos tratando
e nos mostrando, nos preparando, né, nos capacitando para algo, alguma coisa que Ele tem preparado para nós, né? Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, irmãs. Se alguma das irmãs quiserem nos auxiliar aí com mais algum comentário. Louvado seja Deus, foi bem explicado, irmão Antônio. É sobre isso, é um livro onde tem falado grandemente ao nosso coração, e principalmente sobre a questão de amizade, sobre a questão dessa comunhão de individual, de nós para com Deus, né? E me chamou muito a atenção, que eu estou batendo na tecla, é essa questão de eles ter passado 7 dias em silêncio. E depois de 7 dias, começando por Elifaz, que era o mais velho, eles começam a falar. E depois de Elifaz, e mesmo Jó pedindo misericórdia, falando e expressando o que estava acontecendo, mesmo assim, a gente vê agora no capítulo 8, que mais um amigo começa a falar. Você vê que Jó, nos anteriores, ele também pediu misericórdia. Mas mesmo assim, um outro amigo começa a falar, e da mesma maneira, com julgamento, e agora, não somente falando que Jó teria pecado, mas que os seus filhos, de repente, teriam pecado, e por isso eles morreram, e por isso Jó está pagando também. Ele começa a julgar de uma forma, e nós temos que tomar cuidado. A nossa tendência natural é essa, né, minha querida? Sim. Porque nós trazemos para o dia de hoje, e nós vemos irmãos passando a necessidade, morando em barracos, morando praticamente dentro de córrego, sabe, situações de rua, mas continuam adorando, né? Muitas vezes enfermos, continuam adorando. E não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós julgarmos. Não cabe. Mas quantos tem apontado, né, irmãos? Verdade. A igreja era para estar cheia, sabe de quê? De pessoas simples. Mas muitas das vezes, aos domingos, a gente vê pessoas perfumadas, ternos, gravatas, sem trago e humilde, que está sempre com a mesma roupa, com o mesmo chinelo, sem um perfume. Como que é tratado? Como eu e você, não digo todo mundo. Quem é todo mundo? Eu e você olha. Eu e você abraça. Aquela pessoa que passou 8 dias sem um banho porque mora num lugar que não tem água potável. Mas ela adora o Senhor na intimidade dela. Então, a gente vai ver, né? Depois no 9, no 10, a gente vai ver o expressar de Jó, a dor que há na alma, né? E é sobre isso. Esse mês, gente, a gente tem visto muito, e só não vê realmente quem não quer ver o quão milésimo de segundo, gente, não está mais em segundos, está milésimo de segundo, a volta do Pai. Não sei se vocês têm assistido, mas os terremotos, enchentes, está muito próximo, já está em Brasil. Não vamos esperar acontecer conosco, com alguém mais próximo, pro ai de nós. Não, gente. Estamos em salas como essa para intercedermos, clamarmos o sangue. Só de uma vez, 2.000, 10.000 mortos.
Será que todos já conheciam o papai? Todos já eram salvos como estávamos? Temos que preocupar-nos, sim. Então, isso que eu queria comentar, porque ali havia uma alma em sofrimento, que era a alma de Jó, né? Quantos e quantos estão do nosso lado, né? Vamos pensar sobre isso. Deus os abençoe, irmão Antônio. Palavra viva e poderosa. Amém. Flávia, você ora para nós, minha querida? Finalizarmos. Aleluia. Oi, oro sim. Tá. Aleluia. Pai, Obrigado, minha estamos querida. aqui na tua presença para te louvar e engrandecer teu santo nome. Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigada por mais um dia. Obrigada por esta palavra. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada vida aqui representada. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor. Provendo, Senhor, tudo, Jesus. Ó Senhor, obrigada, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Nos dê um dia abençoado, um resto de semana abençoado. Na tua presença, cheio de vitórias. Que o Senhor possa estar, Senhor, despertando, ó Deus, esse grupo, ó Deus, para poder se interessar mais, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, nós queremos, Senhor, te adorar, te glorificar, Senhor, porque o Senhor é bom e porque tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Vai de encontro, Senhor, a necessidade de cada um. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, as vidas, as áreas espiritual, física e financeira de cada um, ó Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos, certo de que o Senhor está, Senhor, no controle de tudo. Obrigada, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Bom dia, amadas. Bom dia. Deus abençoe.